competências, né? A União, né, coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a prestar cooperação técnica e financeira aos estados e municípios e executar as ações de sua exclusiva competência. O Estado coordena, executa ações e implementa serviços da vigilância sanitária em caráter complementar às atividades municipais e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. E o município executa ações e implementa serviços de vigilância sanitária com a cooperação técnica financeira da União e o Estado. Sabe aquele dinheiro que o governador falou que o presidente não mandou para a questão da pandemia? É isso aqui. Então, assim, a gente tem os municípios, tá? Os municípios têm que dar conta de determinadas coisas. Ah, teve um surto de dengue. Bom, vamos falar com o Estado, porque o Estado não quer que os outros municípios vizinhos tenham surto de dengue também. Então, o Estado vai lá e ajuda. Não, vamos ajudar vocês a cercar esse pessoal. Essa dengue fica só em Balneário, não sai de Balneário. Vamos tentar cercar. Ah, não está tendo controle, está indo. Eles têm a união, então existe uma hierarquia, principalmente financeira, porque vocês veem o quanto vai de dinheiro nisso tudo, vocês, né, mais uma vez podem enxergar essa hierarquia financeira, essa hierarquia de ações com o que está acontecendo com essa pandemia. Então, assim, a união, né, a vigilância que é responsável pela união, por todos, fala, não, a gente vai lançar uma campanha de vacinação no dia tal, porque é preconizado por estudos feitos, é a época que o vírus se desenvolve, não sei o que. No Brasil todo. Então, a União dá diretriz, o Estado cobra dos municípios e os municípios das suas vigilâncias. E assim por diante. Ah, tá tendo problema, tá tendo muita reclamação da vigilância do município tal. O Estado tá lá de olho, né? Ah, não tá dando certo, as vigilâncias do Estado tal não tá... A União está de olho, então existe uma hierarquia tanto de fiscalização, né, de atribuições, como de questões financeiras também, né? Quem tem mais dinheiro é a União. Então, a gente precisa implementar tal coisa porque está perdendo o controle. Um dá suporte ao outro. Dentro do SF, a gente faz essa identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde em território definidos. Ah, então está tendo muito casos de picada de cobra, né, em determinada região, porque lá é uma região rural. Então, tem vários sítios, enfim. Aí existe uma incidência maior. Você está no postinho, veio um com picada de aranha, daqui a 2 dias vem mais outro, outro. Opa, vamos ver, de repente está tendo algum surto, que nem de escorpião, que às vezes tem surtos de escorpião. Isso tudo é notificado, essas notificações ela vai, a vigilância junto com a epidemiológica vai estar investigando o que está acontecendo, o que não está. Então, quem identifica muitas vezes esses fatores é a unidade de saúde, o SF, o pronto atendimento, por isso que existem essas notificações. E na epidemiológica, vocês vão estar, eu vou citar elas, né? Então, a promoção e proteção da saúde mediante a realização integrada de ações educativas e de informação, da prevenção de danos e agravos à saúde individual e coletiva, do diagnóstico e da terapêutica. Então, assim, é no SF que você vai estar atentando a comunidade de que certos agravos têm que estar sendo cuidados, têm que estar sendo olhados, então orientações de ver o local em que você vai se alimentar, onde você vai comprar um produto, a clínica que você está. Então, o SF viu que estão pedindo atendimento num lar de idosos que abriu ali. O que ele vai ver? Tem o alvará da vigilância? Não tem? Até assim, desculpa, gente, a questão de escorpião, incidência desses fatores é com a epidemiológica, não a sanitária também. Quer dizer, elas andam meio paralela nisso, né? Mas essa notificação é feita com a epidemiológica. A sanitária, ela fiscaliza, né? Ela fiscaliza locais e ambientes. Então, ela é mais estrutural, assim. É que nem assim, um lar de idoso. Abriu, tá. A vigilância liberou? Não liberou. Não sei. Aí o pessoal da SF tem que ir lá, tem que investigar, tem o alvará, a vigilância já passou aqui, já fiscalizou. Ah, não. Eles vão contatar a vigilância. Então, tem um lar que abriu,
Eles vão fazer uma visita, vão lá. Porque às vezes a questão não é só ferrar, mas sim orientar a pessoa que fez qual é o procedimento certo, o que tem que ter, o que não tem que ter. Porque assim, quanto mais protocolo tem, é burocrático? É, mas quanto mais protocolo tem, mais é seguido, melhor é a qualidade daquele atendimento daquele local. Então assim, vai ter mais respaldo, porque esses protocolos, eles são padrão. Tipo assim, você não foge muito. A técnica de lavagem de mão é a técnica de lavagem de mão. Então, todo hospital que tiver vai ser a mesma, né? Muda alguns is mais pequenos. Então, você sabe que toda vez que o profissional que está lá está fazendo essa capacitação, ele está usando um protocolo que já é padrão, que já é estudado, que é sabido que é o mais adequado. Então, a qualidade do serviço prestado ali vai ser melhor. Técnica para guardar alimentos na geladeira, né? Pô, tem. Mas, pô, que chato. Não, não é chato, porque existe um estudo dizendo que determinados alimentos, se não tiver na temperatura adequada na geladeira, não tem o mesmo tempo de conservação. A gente já sabe que determinados tipos de alimentos duram tantos dias, outros duram outros. Então, não pode passar disso. Isso gera uma tranquilidade para quem tem um negócio também. Você sabe que você está respaldado em cima de algo que tem estudo. Então, a questão da vigilância é um pouco assim fraternal, de ser mãe, de ir lá falar, não, vamos lá, vamos ver qual é o adequado. É óbvio que às vezes é mais pesado, né? Eles conseguem saber quem está querendo te enrolar, quem não tá, porque o brasileiro, assim, ele adora burlar, né? Enfim. Estimular e fortalecimento da participação da comunidade nas ações, né, referente à educação e saúde. Então, assim, vamos fazer uma campanha para educar a população. Então, junto do SF, eles conseguem fazer isso, chamar esse público que eles querem atingir. Então, a gente quer falar para os trabalhadores a importância de usar os EPIs no local de trabalho. Então, às vezes, essa orientação faz com que esse profissional exija do seu empregador o equipamento de proteção. Então, diminui o acidente de trabalho, né? Diminui o custo gerado para o SUS para tratar uma pessoa que se cortou porque não estava com uma luva certa. Então, tudo isso é lucro, né? Então, dentro da questão do agente comunitário, das atividades propostas para o agente comunitário, né, para estar orientando, para estar observando, a gente tem orientação quanto a alternativas alimentares, então comer comidas adequadas em estações adequadas, né? Falar, é verão, vai todo mundo para praia, bom, evitem de comer comida que fermenta, comida pesada, para dar o controle de doenças diarreicas, então contaminação dos alimentos, até porque a diarreia no verão, que tem muito, ela é disseminada um para o outro, né? Então isso vira uma epidemia no verão sempre. Atenção na compra de alimentos, ver data de validade, na maneira como está conservada, condicionada e a exposição desse alimento ao sol. Orientação para a utilização adequada de medicamentos, né? Então, tomar o medicamento somente com a prescrição médica, na hora certa, na quantidade correta. Tá? Isso é importante, é uma coisa que vocês também têm que estar fazendo, né? Obedecer às orientações do médico. Os idosos, a pessoa que não tem informação, eles têm muita dificuldade de entender a prescrição. Então, quando você vê um idosinho, uma pessoa que está com aquela receita e não faz ideia do que está escrito lá, até porque a letra do médico às vezes a gente não entende, senta, lê, explica, desenha, às vezes não sabe ler, né? E daí toma a medicação errada, acontece uma iatrogenia, a culpa, né, é da gente, porque a gente não soube ter a sensibilidade de ver que aquela pessoa não tinha condições de interpretar aquilo, do médico, de não falar, não, peraí, vamos usar uma linguagem simples. O controle de infecção respiratória aguda, promoções de ações de saneamento e melhoria do meio ambiente. Então, assim, tem uma casa que construíram ali que está jogando esgoto direto na rua, as crianças brincam na rua. Quem vai ver isso? Agente comunitário de saúde. Vai comunicar no postinho, o postinho vai comunicar a vigilância vai ver por que estão jogando lá, né? A utilização de medicina popular. Então, no SF tem muito curso gratuito para o pessoal do SF para poder orientar a questão da utilização da medicina popular.
Tá? E a promoção da educação em saúde, que sempre será parte complementar da enfermagem. Gente, aí eu pus aqui um slide sobre terminologias específicas desses conteúdos todos que a gente está tendo, tá? Eu acho legal vocês lerem e darem uma olhada. Então, são termos específicos ou exclusivos da área de infectologia. Então, endemia, o que é uma endemia? É a variação da incidência de uma doença em uma comunidade dentro de limites considerados normais para essa comunidade. Então, uma endemia está que nem tá a dengue que está lá em Curitiba, né? Ela já está endêmica, já virando uma epidemia. Por quê? Porque não está só no município, está em todo o estado. Então, epidemia ocorre em uma região de casos de uma mesma doença em número que ultrapassa a incidência normalmente esperada. Então, assim, a endemia, assim, todo ano, nessa época do ano, aumenta o número de pessoas que contraem o vírus da gripe. É uma endemia, porque isso todo ano acontece. É um número maior do que o resto do ano, porque é um período específico. Beleza. Agora, uma epidemia é quando esse número, que já é grande nesse determinado tempo, ultrapassa o dos anos anteriores. Por isso que eu falo que as vigilâncias elas têm estudos de dados e de incidências, de gráficos. Por que eles estão falando do Covid, da curva? Porque eles usam muito gráfico, eles usam dados, números. Então, essa curva ela tem que diminuir. Então, se a curva aumentou muito, tem alguma coisa errada, então virou uma epidemia. A pandemia, né? Então, é quando atinge grandes proporções, que atinge um grande número de pessoas em uma vasta área geográfica, um ou mais continentes, que é o caso do Covid. Tá? O agente etiológico, o agente infeccioso, que é o causador da infecção, que pode ser bactérias, vírus e fungos. O anticorpo, que é a globulina encontrada no soro que reage especificamente com os antígenos neutralizando-os ou destruindo, tá? O anticorpo é aquele que destrói ou neutraliza um antígeno. O antígeno é a substância proteica que estimula uma resposta imunológica ao hospedeiro, tá? Então, o anticorpo é quem te dá a imunidade. A descontaminação é o processo que reduz o número de micro-organismos de um artigo, né? Então, você tem passar álcool, água sanitária nas maçanetas, nas portas, ele está sendo uma maneira de descontaminação. Desinfecção é o processo de destruição de micro-organismos na forma vegetativa, mesmo sendo quando aplicados a aplicação de agente físico ou químico para os objetos inanimados. Então, assim, desinfecção é quando você destrói esse micro-organismo. A descontaminação, ele diminui o número de micro-organismo. Tá? Então, ele não mata, ele só diminui essa quantidade. Fomintes. Fomintes é objeto de uso pessoal de um doente que pode transmitir agentes infecciosos. Por exemplo, no Covid, você espirrou, botou a mão. Daí você pegou uma caneta para escrever, aí você passou para a pessoa assinar o papel que você está entregando. E a caneta foi um fominte, foi um objeto de uso pessoal que transmitiu a doença. Então, portador é a pessoa animal que não apresenta sintomas, mas alberga o agente etiológico e pode transmiti-lo. Por exemplo, os jovens estão sendo os portadores são, né, que eles falam, os jovens geralmente estão na rua, estão tendo contato, eles não reagem, não têm sintomas, mas eles transmitem. E doença transmissível é qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos, que se manifesta pela transmissão deste agente, ou de uma pessoa, animal ou reservatório para um hospedeiro suscetível. Tá? Endotoxina é a toxina encontrada no interior da célula bacteriana, sendo liberada quando esta se rompe. E epidemiologia, que é a ciência que estuda as distribuições desses agentes na comunidade e indica as medidas para sua profilaxia.